Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o episódio 64 e o tema de hoje é justamente Páscoa e ansiedade. Páscoa e ansiedade, hoje domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020. E eu quero buscar algumas referências da Páscoa para a gente poder conversar e refletir sobre a nossa ansiedade. A gente teve uma queda aqui, estamos testando agora, trocamos a internet. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se tiverem, podem ir apertando aí no coraçãozinho, vai dizendo o seu nome, da onde você está falando. Vamos entrar direto aqui no tema. E qual é a ideia do tema de hoje? A ideia do tema de hoje é buscar referências desde o que a gente está dizendo aqui. De repente eu vou falar até primeiro aqui do coelhinho, até a origem da Páscoa que a gente tem, numa ideia, né, da Páscoa, talvez, do que a gente conheça mais, de uma situação, numa questão cristã, né, que é da morte de Cristo, ao mesmo tempo da ressurreição, do renascimento. Ao mesmo tempo, a Páscoa já era celebrada anteriormente, pelo povo hebreu, pelo povo judaico, na libertação da escravidão no Egito, atravessando, segundo a Bíblia, 40 anos de deserto até chegar à Terra Prometida. Não quero aqui, e até é um desafio para mim, porque a ideia aqui não é que não seja um assunto religioso, não sou nenhum profundo conhecedor dessa temática, então é um desafio para mim também, mas eu acho que é um momento oportuno da gente poder conversar e de refletir sobre isso e sobre a nossa vida, a nossa ansiedade. Talvez a gente esteja cruzando um grande deserto, sofrendo muito, com toda uma angústia emocional, com toda uma situação que tem talvez paralisado a nossa vida, relacionada à ansiedade, relacionada à crise de ansiedade. E às vezes até eu já percebo que eu estou num nível de adoecimento, mas eu não consigo sair, como talvez eu ficasse andando em círculos ali. E aí eu acho que esse dia, com essa temática, pode ser interessante para ajudar a gente a se conhecer melhor e às vezes a cruzar talvez um deserto que a gente possa estar passando, e para que a gente possa também, de alguma forma, renascer, superando os nossos desafios e saindo ainda melhor depois deles. Então essa é a ideia do episódio de hoje, e quero contar com vocês aqui para saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, da onde vocês estão falando, para que a gente continue aqui o nosso episódio. Tô vendo aqui uns tímidos coraçõezinhos subindo, então se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, pode apertar no coraçãozinho aí à vontade. Isso ajuda o Instagram a compartilhar esse conteúdo. Eu sei que está sendo uma Páscoa bem atípica pra gente, estamos aí num certo isolamento social, numa certa quarentena, e é interessante até a gente trazer essa referência de quarentena também, né, como se fossem então 40 dias, que tem um nível de simbolismo, porque às vezes não é exatamente 40 dias, mas a gente até usa essa palavra, né, quarentena, trazendo essa sugestão de 40. E muitas vezes a gente tem essas sugestões de 40 em diferentes referências. E hoje eu vou me permitir buscar algumas dessas referências bíblicas também, com todo o respeito, com todo o cuidado, com respeito a você que tem a sua fé, a sua religiosidade, seja ela cristã, independente de qual que seja. Se você também não a tiver, isso não é um impedimento para que a gente converse aqui, porque como eu estou dizendo, a ideia é que não seja um assunto religioso, mas um assunto de autoconhecimento e de superação das nossas emoções, como é sempre, principalmente relacionado à superação da nossa ansiedade. E como eu falei, o desafio aqui é a gente buscar, então, reflexões para a gente sair dessa, se é o seu caso, se você está vivendo isso. E ao mesmo tempo, eu quero perguntar para vocês,
Boa noite, boa noite. A gente já deu uma mudança aqui, eu fiz uns testes aqui na internet, a gente acabou escolhendo uma que estava melhor. Tô vendo já um monte de coraçãozinho, o pessoal dando boa noite, a Silvia de Aracaju, a Osana de Serra Talhada, Pernambuco. Um monte de gente aqui entrando, Vanessa, Lucinha. A Nath Rocha, você estava me enviando, aparece bem na hora que eu preciso. Que bom, Nath. Seja bem-vinda, vamos nessa. A Silvane de Aracaju. Legal, ouvindo bem. Rosane, Silvana, Fernanda, Érica. Ótimo. Legal, gente. Então, quero perguntar para vocês aqui. E aí eu quero até... Claro, conto com quem está aqui ao vivo pelo Instagram, Pedro Costa _ fala ansiedade. Mas é claro que se você estiver ouvindo ou vendo esse podcast ou esse vídeo em um outro momento, a temática Páscoa e ansiedade e essa reflexão de hoje, ela pode servir para qualquer outro momento. Mas eu quero perguntar para quem está ao vivo aqui, o que significa para vocês Páscoa? Qual é o significado da Páscoa para vocês? E aí, acho que com certeza isso vai ajudar para nossa reflexão aqui de uma forma geral. E como eu falei que eu quero buscar lá atrás, na origem da termologia, na origem da ideia da Páscoa, ao mesmo tempo eu quero falar sobre o que a gente traz hoje. Hoje a gente traz muito coelho, ovo, chocolate. Tem muita gente falando comigo, Pedro, nessa quarentena eu tô comendo demais, tô comendo muito doce, tô comendo muito chocolate. O que tem a ver com talvez o coelho, com o ovo? O coelho é um mamífero e coloca ovo de chocolate. Ah, Robéria, você tá dizendo que eu não falo o seu nome? Então, bom, Robéria, seja bem-vinda aqui à live também, como todo mundo. A Alessandra, a Maria, André, a Vilela de Arapiraca, Priscila de Brasília, Alessandra, a Flora de Tocantins. Sejam muito bem-vindos aqui. O André já está comentando que ansiedade tem a ver com renascimento, para ele, significa renascimento. A Loiva Campos está dizendo que é a ressurreição de Cristo. Priscila falando superação, ressurreição, vitória, ressurreição de Jesus, transformação, a Joaquina colocou aqui. Legal, gente. Então vamos pensando o que talvez esse momento possa nos trazer de significado, de importância, de reflexão. E é isso que eu quis fazer, associar com toda essa reflexão em relação a como é que a gente pode, no final das contas, ter uma vida mais feliz, com maior bem-estar, com maior qualidade de vida, superando e equilibrando a nossa ansiedade. E se você está acompanhando aqui hoje ao vivo, então tem um convite muito especial para fazer, até porque a gente está fazendo isso ao longo da semana. Hoje, domingo, às 11h59, a gente encerra as inscrições para o treinamento online Chega de Crise. É um treinamento online onde a gente vai ter a possibilidade, através de aulas, exercícios, atividades, é todo um curso que eu montei, mas além de ser um curso onde a gente aprende de forma passiva, a gente vai se treinar, a gente vai desenvolver a nossa habilidade, conhecimentos e habilidades para que a gente não tenha mais crise de ansiedade. E as inscrições se encerram hoje à meia-noite, né? 11h59. Então, o link está na minha bio das inscrições, terminando aqui. Se você está tendo crise de ansiedade, quer dar um chega, como o nome já sugere, o melhor caminho que eu conheço é esse. E segunda-feira, amanhã, a gente começa o nosso treinamento. Bom, mais gente colocou aqui, a Fernanda, Páscoa é tempo de renovação e análise, atrelar isso à ação. Páscoa significa a ressurreição de Cristo. E aí, como eu falei, vamos começar mais leve aqui, pensando no coelho, para a gente chegar lá. Tem a parte, sim, de Cristo, e tem uma parte bíblica que Cristo já comemorava a Páscoa antes da crucificação.
Então, como eu falei, eu não sou nenhum especialista aqui na temática bíblica, mas agradeço sim aí a minha mãe, que quando eu era criança me contava várias histórias, ela trazia a Bíblia contando histórias para mim, assim como, né, os pais contam histórias para as crianças, minha mãe contava histórias bíblicas com toda uma narrativa que eu ficava empolgado lá querendo ouvir as histórias. Também me levava aí para alguns estudos bíblicos dominicais e aquelas coisas todas em diferentes lugares que a gente morou, em diferentes igrejas que ela me levava. Tenho também a honra de poder conversar essa temática com meu pai. Antes de entrar aqui um pouco, eu estava até conversando com ele, ele também estuda bastante na área. E tem algumas outras referências aí para mim, como pessoal, da minha espiritualidade, que eu busco. Mas é claro que eu gosto muito de separar isso do meu trabalho como psicólogo, porque como psicólogo há todo um respeito e um não direcionamento para de nenhuma forma de orientação religiosa ou nenhuma orientação política, nenhuma orientação de qualquer tipo de preconceito. E então esse é um ponto importante de ser colocado. Mas ao mesmo tempo, estou aqui como ser humano, como Pedro, e tentando trazer, sim, claro, uma reflexão sobre a nossa ansiedade. E, ao mesmo tempo, desejando uma grande e feliz Páscoa para todos nós, para todos vocês, mesmo nesse momento desafiador que a gente possa estar vivendo por conta do coronavírus e por conta de talvez muita gente já está vivendo com sofrimentos relacionados à ansiedade que já podem vir ainda aí de muito mais tempo. Então vamos falar do coelho e aí a gente já vai falar sobre a questão de antes de Cristo, bem antes de Cristo. Alguns estudiosos, algumas referências trazem aqui 1.200 anos mais ou menos antes de Cristo, lá na época de Moisés começou a ideia da Páscoa. Então, respeitando todas as opiniões aqui e os sentimentos, mas vamos levantar aqui um monte de reflexão. Mas eu acho interessante falar sobre o coelho primeiro. Vamos falar uma coisa mais leve sobre o coelho. Não exatamente sobre o coelho da Páscoa, até porque o coelho da Páscoa, né, tem toda uma... Como é que as coisas foram mudando e aí se traz a ideia do coelho. Ao mesmo tempo se traz a ideia de que o coelho bota ovo e ovo de Páscoa, e, enfim, todo um desafio. Mas, como eu estava dizendo, às vezes eu trago algumas referências do reino animal para a nossa ansiedade. Justamente porque a nossa ansiedade às vezes dispara mecanismos que são muito comuns no reino animal. A diferença é que no reino animal as ameaças, quando são sentidas, elas são sentidas, de fato, quando há um predador ou uma ameaça vindo. E aí esse animal precisa se preparar para fugir ou para atacar. Que é o que a gente chama do mecanismo de fuga ou luta. E que muitas vezes faz com que a gente fique meio desesperado com as coisas que a gente está sentindo que a gente não entende. Como o nosso coração acelera, a gente fica nervoso, dá toda uma agonia, e aí o nosso sangue, às vezes a pressão aumenta, o nosso sangue corre para as periferias do nosso corpo, para os braços, a gente sente um formigamento, a gente sente uma agonia, a gente sente toda uma questão relacionada a questões gastrointestinais. Mas é como se o nosso corpo se preparasse para a gente fugir, sair correndo, ou para a gente lutar. E como eu falei, os animais também têm isso. A nossa grande diferença é que, às vezes, a gente a imaginar e a gente a pensar numa ameaça faz com que, às vezes, o nosso organismo já ative todo esse processo. E quando a gente fica acionando esse mecanismo, muitas e muitas vezes, o que acaba acontecendo é que há todo um desequilíbrio desse processo e daqui a pouco a gente está tendo crise, ou seja, está tendo esse mecanismo de fugir, o nosso corpo fica preparado para a gente sair correndo ou para a gente lutar em horas que a gente não está precisando sair correndo ou nem lutar fisicamente. Mas é como se a gente estivesse vivenciando isso dentro da nossa cabeça. E tá, Pedro, o que isso tem a ver com coelho?
tem a ver com o coelho, que é, por que será que o coelho ele tem uma orelha tão grande? E aí não é musiquinha não, mas o coelho tem uma orelha tão grande. E vamos buscar as nossas referências aqui no Discovery Channel, no Animal Planet. Também não sou biólogo. Mas é porque o coelho, ele é um animal muito predado na natureza. Ele é um animal muito caçado. Existem vários predadores que se alimentam do coelho. O que o coelho teve que desenvolver para sobreviver? Uma escuta muito aguçada e uma habilidade de fugir muito grande. Porque dá pra gente ver pelo porte do coelho que no caso dele não é muito luta, no caso dele é mais fuga. Então o que o coelho teve que desenvolver? Toda uma habilidade para ouvir, para ficar atento, para ser muito rápido, para ser muito agitado. Porque ele tá ali precisando de fugir de qualquer predador, a qualquer tempo, a qualquer momento. E será que aí, Pedro, você tá maluco? Você tá falando do coelho, você falou que vai falar da Bíblia, pelo amor de Deus. Mas fica comigo aqui, vamos pensar no coelho. O coelho, na natureza, tem uma orelha bem grande para tentar escutar melhor, ouvir melhor, todo agitado, corre, é muito rápido, fica ali todo agoniado. E ele fica todo agoniado porque tem um monte de predador indo atrás dele. E se ele não for muito rápido, e se ele não escutar antes, e se ele não se correr e agitar e ir pra uma toca, e aí ele tem a toca que ele cava um buraco e ele vai e entra na toca pra se esconder, e ele fica ali quando... Fazem alguma ligação com a ansiedade? Vocês fazem alguma ligação com a ansiedade? Com uma vontade de ouvir, de ficar com medo, de sair correndo, de fugir, de se esconder e de ficar ali quietinho? Muitas vezes, será que a nossa ansiedade está deixando essa sensação como se a gente fosse ser predado a qualquer momento e como se a gente tivesse numa escala ali animal da cadeia alimentar, mais abaixo da cadeia alimentar e que eu tivesse que ficar atento o tempo inteiro e tendo que fugir o tempo inteiro e fugir rápido e correr e me esconder o tempo todo. Interessante que, se a gente for pensar também em aspectos biológicos, o ser humano está no topo da cadeia alimentar, né? Tirando em alguns lugares onde a gente tem, sei lá, de repente na África, outros lugares onde existem realmente bichos que vêm para nos comer, na maioria das vezes a gente que come os outros animais. Mas mesmo assim, o que eu estou querendo dizer, para que a gente entenda melhor esses mecanismos que fazem com que a gente às vezes se sinta um predador e tendo que fugir, tendo que se esconder e tendo que ficar alerta o tempo inteiro, ao ponto de não ser mais funcional. Porque se isso é funcional para um coelho, e não é à toa que na evolução do coelho, talvez os coelhos que tinham uma orelha maior, os coelhos que corriam mais rápido, os coelhos que entravam na toca mais rápido sobreviviam. E aí, enfim, todo o movimento da evolução da espécie foi se constituindo como a gente o conhece hoje. No nosso caso, como seres humanos, acredito que não é esse que corre mais, que fica com medo, que fica querendo fugir da toca, que talvez que vá conseguir se desenvolver melhor na vida, né? Até porque, às vezes, essas ameaças, elas são muitas vezes mais emocionais e muitas vezes mais constituídas e criadas ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano ou do nosso desenvolvimento pessoal na nossa vida do que exatamente um predador vindo caçar a gente. Um leão, um urso, sei lá, um tigre.
E aí, então, fica aí como essa reflexão, pelo menos para a gente começar a nossa conversa, entendendo o que pode estar acontecendo com esses mecanismos da nossa ansiedade. Quando muitas vezes a gente está se sentindo com muito medo, com vontade de sair correndo, com a vontade de se esconder. E muitas vezes essas ameaças, elas, claro, não são um predador, mas ou são ameaças que a gente está sentindo, ou que às vezes a gente está criando na nossa cabeça, antecipando os problemas que a gente vai possivelmente ter, ou muitas vezes não ter na nossa vida. Mas é como se a gente, ao pensar nelas, a gente já se ativasse todo esse mecanismo. Ao mesmo tempo, buscamos essa referência aqui do coelho e o que eu falei da Páscoa. Muita gente falou aqui, então, da ressurreição de Cristo, muita gente, né, professando a fé cristã e tendo toda uma reflexão importante de um renascimento que vem a partir de dor, a partir, então, de uma crucificação, a partir de todo um processo de injustiça, ao mesmo tempo, a partir de um processo de perdão, de superação, de enfrentamento. E de um enfrentamento não na base do lutar, de enfrentamento não na base do guerrear, mas do enfrentamento na base de um poder interior que é capaz de perdoar os seus piores algozes. E de perdoar as dificuldades dos seus discípulos. E ao mesmo tempo de renascer, de ressurgir. E aí, o convite é justamente que muitas vezes na nossa vida, quantas vezes é necessário que a gente passe por esses processos, aonde às vezes o carregar uma grande cruz é necessário, aonde enfrentar uma grande dor pode ser necessário, ao mesmo tempo movimentos de perdão, e não só perdão contra o perdão oferecido a outras pessoas, mas um perdão inclusive a si mesmo, porque um dos fatores que nos geram muita ansiedade é um processo de culpa, é um processo de crítica, de condenação. E se é claro que eu estou convidando vocês aqui a uma reflexão simbólica, uma reflexão de metáforas aqui da nossa vida. De quais são então as nossas cruzes? Ou qual é então a nossa cruz? Ao mesmo tempo, quais são esses que a gente está imaginando como o nosso algoz? Ou às vezes, será que a gente mesmo está sendo, de repente, o nosso maior algoz? E como é que a gente pode então, nesse processo de perdão, e como é que a gente pode renascer melhor dessa situação? E principalmente quem trouxe aqui, que traz essa reflexão de renascimento, de esperança, de renovação, talvez possa trazer uma reflexão de que a renovação e a esperança também sirva para você, para a sua vida, para o seu dia a dia. O Eduardo está dizendo aqui, né? Então, no nosso século XXI, as obrigações sociais são os nossos predadores. Pois é, Eduardo, exatamente, né? Aquilo que a gente se sente às vezes obrigado, aquilo que a gente tem que corresponder com a vida, às vezes são as grandes ameaças e esses que parecem que se surgem como grandes predadores, né? E ele ainda explicou aqui necessidade de se formar,
ter uma carreira, um bom emprego para pagar as contas, relacionamento, família. E é bem isso, né, Eduardo? Talvez todo mundo, de um jeito ou de outro, se relaciona com exatamente isso que você está falando, né? Talvez essas ameaças, ou essas dificuldades, ou esses medos, às vezes tem a ver com, nossa, e agora eu preciso me formar, ou eu preciso trabalhar, eu preciso ter um emprego, eu preciso pagar minhas contas, eu quero me relacionar, como é que está minha família? Como é que eu lido com essas situações, com essas questões? E ao mesmo tempo, se antes a gente precisava de sair correndo ou de usar as nossas mãos e as nossas presas e garras para lutar contra esses predadores, agora a gente precisa de outras habilidades. Então, sabe o desafio da gente ter ferramentas que foram sendo desenvolvidas, mas agora o contexto muda e a gente precisa de novas ferramentas? Naquela ideia de que, às vezes, eu tenho um martelo, e aí para quem só tem um martelo, tudo é prego. Então, só que na verdade, às vezes tem horas que não é um martelo que eu estou enfrentando. Às vezes é um parafuso, às vezes é uma porca, às vezes são outras coisas. Não adianta eu só sair martelando tudo. Então, a nossa ansiedade foram ferramentas desenvolvidas há milhares de anos para preservar a nossa espécie, aonde a gente de fato precisava ter muito esse movimento de fugir ou de lutar. Mas agora a nossa fuga talvez seja outra, ou a nossa luta talvez seja outra. E aí então como é que a gente pode desenvolver habilidades para que a gente de fato consiga então se formar, ter uma carreira, ter um emprego, pagar nossas contas, se relacionar? E muitas vezes essas ferramentas têm a ver com a gente se conhecer melhor, tem a ver com a gente superar desafios que às vezes a gente vem vivendo ao longo da nossa história. E muitas vezes, se a gente só estiver acessando de forma inconsciente, sem perceber, esses mesmos mecanismos, a gente fica correndo atrás do rabo ali e não sai do lugar. E aí a gente não consegue fazer nada direito. Esse talvez seja o grande desafio. Porque se para o coelho ter uma orelha grande, entrar na toca e seguir ali o que a gente estava falando, talvez ele esteja muito bem adaptado. Mas agora, nós, seres humanos, a gente não está muito bem adaptado se a gente ficar, infelizmente, trancado em casa com medo e deixando esses processos automáticos tomarem conta da gente. Se a gente deixa essa ansiedade tomar conta da gente e a gente não faz nada para sair dela, talvez ela seja o maior predador. Porque ela está dificultando a gente a de verdade encarar a nossa vida. De verdade a superar os nossos desafios. E às vezes, como eu disse, a gente pode estar andando em círculos, achando que a gente está resolvendo alguma coisa e a gente está perdendo vida ali naquele movimento. E aí, então, por isso que eu quis trazer uma reflexão anterior a essa da Páscoa que a gente já conhece, do coelho, do chocolate, e do que a gente conhece também da ressurreição de Cristo. E como eu falei, a Páscoa ela ainda vem antes. A Páscoa ainda vem antes numa tradição judaica, aonde houve uma libertação. E aí eu estou trazendo aqui do pouco que eu sei de um conhecimento bíblico que foi me passado, inclusive, por outras pessoas. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida. Esse é o mais importante. Por isso que, independente da sua fé, da sua religião, da sua convicção, essa é uma reflexão interessante, até porque a gente está no dia da Páscoa, então, no mínimo, vale a pena um conhecimento. Vale a pena um conhecimento, porque Jesus já celebrava a Páscoa antes mesmo da crucificação e da ressurreição. Onde era um momento especial para os judeus que Moisés libertou, então, o povo judeu da escravidão do Egito.
E aí teve todo um contexto simbólico e bíblico, e aí cada um pode interpretar da sua forma. Talvez tem gente que interpreta de uma forma mais literal, aconteceu exatamente daquele jeito. Tem gente que talvez traga uma interpretação mais simbólica, mais metafórica, dos ensinamentos que a gente pode tirar daquilo ali que estava escrito para a nossa vida. E o que eu quero também, então, fazer é esse convite para que a gente possa refletir sobre o quanto que a gente pode estar se sentindo ou já se sentiu escravizado das nossas próprias emoções, se sentindo escravo da própria angústia, se sentindo escravo da própria ansiedade, necessitando de se libertar de algo que te aprisiona dentro de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas emoções, da angústia de se sentir impotente diante de algo que parece que chega e te domina. E aí então vamos refletir um pouco sobre isso. E o mais interessante é que então na história traz que não foi um movimento fácil, de falar, não, agora a gente quer ser liberto. Seja bem-vindo, Israel. Estamos falando justamente sobre o seu nome. Num momento aí, né, histórico e religioso e bíblico, desse movimento do povo judeu na saída do Egito. E é mais interessante que, é claro, como eu estou falando, a gente vamos refletir aqui de forma simbólica. E eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente, de viajar lá para Israel. Também agradeço isso à minha mãe. Ela insistiu pra caramba, já tinha ido outras vezes, e aí dessa vez eu fui lá. E aí a gente teve a oportunidade de alugar um carro e de andar por lá. E a gente foi de uma ponta de baixo de Israel até a ponta de cima. E aí, falando aqui em termos de geografia, Israel é um país bem pequenininho, que tem 700 quilômetros da ponta de baixo até a ponta de cima. 700 quilômetros. E é bem assim, né? Subidinho aqui. E lá embaixo, a gente teve a oportunidade de ir lá no Mar Vermelho, onde, segundo essa questão bíblica, o mar se abriu, né? Pro povo passar. E aí o povo teve que dar um passo, teve que pisar na água para o mar se abrir, né? Então já traz aí um chamado para a gente, de forma simbólica, de uma reflexão, de que a gente precisa agir para que a coisa aconteça. Não que a gente precise esperar o milagre todo acontecer. E muitas vezes talvez não seja esse milagre tão mágico, mas que a gente precise, de uma forma simbólica, dar os passos. E aí, enfim, teve essa questão do passo, teve essa situação. Mas por que eu estou falando que eu fui lá? Estou falando que eu fui lá porque traz também na história que o povo ficou depois 40 anos no deserto. 40. E tem outras reflexões que trazem também 40 dias, 40 anos. Nesse caso, Moisés ficou lá 40 dias buscando a referência divina para trazer, e nesses 40 dias um monte de coisa aconteceu com o pessoal lá que já estava agoniado. E ao mesmo tempo depois ficaram 40 anos perambulando pelo deserto até chegar então na dita Terra Prometida. E essa distância entre ali o Egito e a Terra Prometida, segundo também algumas referências ali, a gente pode ver de forma, na questão da geografia, daria menos de 500 quilômetros. Ou seja, numa travessia de um mês, a pessoa ficou 40 anos. E também, será que se ficou 40 anos ou não? E é isso que eu estou dizendo, que não é o ponto aqui da nossa conversa. O ponto da nossa conversa é que eu quero trazer para essa reflexão que muitas vezes a gente está escravizado pelas nossas próprias emoções, está se sentindo escravizado pela própria ansiedade, se sentindo escravizado pela própria pressão que está em volta. Será que então é uma pressão familiar, é uma pressão profissional, é uma pressão da vida,
Às vezes é uma sensação de eu me sentir muito pequeno diante de tantos desafios, que parece que eles estão me escravizando, eles estão me dominando. E aí se tem um momento que a gente busca se libertar disso, talvez exista aí uma travessia para que a gente possa sair. E aí eu quero trazer esse exercício para vocês, numa reflexão onde eu sou escravo quando eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo. Eu sou escravo quando eu não consigo controlar as minhas próprias ações. Eu sou escravo quando parece que são forças internas que ditam o que eu vou fazer, ditam o que eu vou falar, ditam como eu vou me comportar. Quero perguntar para vocês aqui que se sentem quase que dominados pela ansiedade, é você que escolhe como é que você vai se sentir? É você que escolhe o que você vai muitas vezes falar, fazer? É você que você sente que você tem a liberdade de escolha, de decidir como é que você vai se sentir, do que você vai falar, do que você vai fazer? Ou você se sente controlado ou dominado, ou quase que, então, vamos extrapolar essa reflexão, escravizado pela própria ansiedade? Você se sente assim? E aí, para que a gente se liberte desse movimento e para que de repente se a gente pensa numa escravidão como um processos inconscientes que estão atuando e estão mandando no que a gente vai sentir, no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar, no que a gente não consegue falar, do que a gente não consegue fazer, do que a gente não consegue alcançar. Muitas vezes esse chicote do nosso julgamento, da nossa crítica, é como se fosse ali, então, um capataz chicoteando ali um escravo, né? É como se a gente incorporasse e como se a nossa ansiedade, os nossos adoecimentos emocionais incorporasse esse personagem que nos escraviza. Ao mesmo tempo, há um movimento, então, da gente talvez conseguir se libertar disso para uma terra prometida simbólica no nosso nível de consciência, nosso nível de liberdade, de autonomia, de escolher, de decidir, de ter a força de escolher o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente vai decidir, como é que a gente vai construir. Da sensação de não mais algo que nos domina, mas agora a gente está de posse das nossas escolhas, dos nossos caminhos, e a gente consegue fazê-los de forma consciente na construção da nossa vida, na construção das nossas escolhas. E como o colega colocou aqui, no sentido de eu conseguir administrar a minha vida, meu trabalho, minha família, meus estudos, e ter a sensação de eu estar de posse de mim mesmo. Não agora sendo dominado por uma coisa que é mais forte do que eu, mas agora estando de posse de mim mesmo, das minhas decisões, das minhas escolhas. Mas entre essa escravidão e essa terra prometida da consciência, muitas vezes está um deserto. E muitas vezes o tempo que a gente vai ficar perambulando nesse deserto tem a ver com também a nossa forma de se encaminhar nesse processo. Como eu disse, se a gente for levar mais ao pé da letra, a distância era muito pequena. E se foi o caso deles ficarem 40 anos, eles ficaram andando em círculo por muito tempo. Talvez por dificuldades de aceitar, por dificuldades de tomarem as decisões internas e externas para o caminho de, às vezes, até acreditarem, se sentirem merecedores. Às vezes, trabalharem a própria revolta, aonde também se traz nos textos que o povo ficou bravo, porque falou, poxa, quando eu era escravo era melhor. E tem muita gente que fala, Pedro, agora que eu tenho consciência de que é minha ansiedade me dominando, é pior. Antes, quando eu não tinha consciência, parece que era melhor. A ignorância é maravilhosa. A ignorância, antes quando eu era escravo, era bom, eu tinha minha comida, eu tinha tudo ali.
Então, às vezes, até na forma de enxergar, agora eu tenho que assumir a responsabilidade dos meus atos, do meu caminhar, encontrar uma direção que de verdade vai me levar aonde eu quero. Será que eu estou andando perdido, perambulando aí, ou eu estou tendo algum nível de direção, de encaminhamento? Será que eu estou seguindo algum nível de direção com confiança? Se talvez antes a gente poderia buscar a referência da fé, que a fé não deixa de ser também uma confiança, mas uma confiança num caminho, num processo. E aí muitas vezes a gente, não, mas eu preferia não saber de nada, eu preferia ser uma criança que era controlada pelos pais do que de repente alguém que assume o controle da própria vida e arca com as consequências de assumir as próprias decisões, tendo de alguma forma um caminho a ser seguido, uma jornada a ser seguida. E esse que é o grande desafio, porque às vezes a gente está no meio do deserto, a gente está no meio do caminho. Qual que é esse meio do deserto? Muita gente fala, Pedro, eu já tenho consciência que é a ansiedade, eu já fiz exame, eu já fiz teste, não sou eu que não estou infartando, eu não estou tendo um problema, não é físico, eu já fiz exames e exames. Ao mesmo tempo, parece que agora que eu percebo isso tudo, eu percebo que às vezes eu fico agindo de forma que não é exatamente o jeito que eu gostaria de agir. Às vezes eu fico me sabotando e eu estou percebendo isso, eu estou tendo consciência disso. Mas eu ainda não consegui me transformar completamente. E a consciência, tomar consciência de que eu estou com um processo emocional, tomar consciência de que eu estou adoecido emocionalmente, é me perceber às vezes no meio de um deserto, aonde eu não sou totalmente escravo de forma inconsciente, mas eu percebo e parece que às vezes está até pior. Está até pior porque agora eu estou perdido aqui andando em círculos. E por isso que eu achei interessante trazer essa metáfora, porque talvez a gente esteja andando em círculos sem conseguir resolver a nossa vida, mesmo sabendo que existe um caminho. Mas talvez eu esteja nessa minha luta interna ainda. Talvez eu não me convenci ainda, talvez eu esteja me lamentando ainda, achando que o que era antes ainda era melhor. Mesmo quando eu não tinha nenhuma autonomia, mesmo quando eu não tinha nenhuma capacidade de verdade sair da situação que eu estou vivendo. E se talvez essa metáfora não faça sentido para vocês, ou se talvez seja complexo se identificar com isso, de poxa, então eu era escravo, agora eu não sou mais escravo, ao mesmo tempo eu tô andando em círculo no deserto e eu tava achando que a vida ia melhorar e parece que ela meio que piorou. E quando é que isso vai melhorar? Eu quero então trazer talvez uma metáfora mais simples para vocês, que a gente já falou aqui também. De quando eu tô com um armário todo bagunçado. Lembra que a gente já falou do armário bagunçado? Aonde eu deixo a porta fechada, porque eu não quero nem olhar, e se eu abrir a porta eu sei que vai pular um monte de coisa. E aí parece que eu não tenho tempo, não tenho energia para melhorar, para organizar meu armário. Então aí às vezes eu abro um pouquinho, puxo alguma coisa lá de dentro, ou enfio outra coisa e já fecho a porta rápido. E vamos supor então que esse armário fechado, eu não tô fingindo que não tá acontecendo nada. Quer dizer, eu tô fingindo que não sei o que tá lá dentro, aquela bagunça eu não consigo controlar. Ou seja, eu esteja então num momento inconsciente ainda de não conseguir ver
o que tem lá dentro. E quando eu abro o armário, parece que eu tomo consciência do tamanho da bagunça que tá a minha vida. Porque às vezes, pra gente arrumar e pra gente cruzar isso tudo que eu tô falando, tem a ver com a gente olhar pra gente mesmo, pra gente encarar um monte de coisa da nossa vida que não é tão legal assim. Que é pra gente encarar um monte de coisa que a gente tem empurrado. Que é pra gente organizar a nossa vida, né? E que aí depende muito. Às vezes a gente pode estar, inclusive, imaginando que isso vai ser tão sofrido que a gente não quer ver. Como se a gente não quisesse subir na balança, como não quisesse ver o problema. Enquanto eu não tô vendo, eu tô talvez na escravidão da inconsciência. É como se eu não quisesse nem enxergar. É como se eu quisesse que alguma coisa controlasse, porque eu não vou controlar. Vamos deixando aí, vai me levando. E ao mesmo tempo, quando eu abro o armário, quando pulo aquilo tudo, e eu vejo aquela bagunça, eu falo, meu Deus, piorou. Antes sem saber do que agora sabendo. Então o grande desafio é que muitas vezes a gente pode estar nessa sensação de eu estou no meio do deserto andando sob círculos, ou às vezes eu estou na sensação de que agora ou eu abri o armário ou o armário abriu e agora eu estou vendo aquela bagunça no meu armário, que é onde eu não acho nada, onde eu pego as coisas que não tem nada a ver, tem roupa suja, roupa amassada, roupa velha, roupa rasgada. E às vezes é isso na nossa vida, quando a gente decide encarar a nossa vida, ou seja, eu decido agora assumir a responsabilidade da minha vida e eu vou encarar o que tem aqui. E o mais legal é que na hora pode dar um desespero e falar, meu Deus, como era bom quando minha porta estava fechada, porque pelo menos eu não tinha que encarar a bagunça que é isso aqui. Eu não tinha que encarar agora essa sensação de nunca mais vou conseguir sair disso aqui. Mas o interessante é que, como eu disse, a distância ela não é tão grande assim. E não era tão grande assim. Se eu tiver uma rota, se eu tiver um caminho, se eu tiver um GPS, se eu tiver um apoio, se eu assumir a responsabilidade de vamos encarar isso aqui, seria um trajeto para ser feito em um mês, não em 40 anos. Ah, se desesperando e rodopiando lá no meio do deserto. Agora, exige trabalho, exige caminhada, exige esforço? Claro! Exige só ficar se lamentando e chorando e dizendo que era melhor ser escravo? Aí, provavelmente, a gente não vai sair do lugar mesmo. E vai ficar quantos anos sofrendo com isso? Quantos anos? Ah, então eu queria aqui esquecer um pouco, deixa eu, sei lá, vou tomar alguma coisa que vai me, pelo menos, fingir que eu não tô vendo isso. E como eu disse, talvez se tivesse um caminho, uma rota, ou a gente está com esse armário bagunçado, então agora vamos organizar? Vamos. Quanto tempo demora para você organizar um armário? Agora, quanto tempo demora você com aquela dor de que vai ser difícil, vai ser ruim, vai ser chato, agora eu não tô afim, agora tem outra coisa melhor para fazer. Ou no final das contas, às vezes eu não tô querendo meio que deixar de lado. Ou tô querendo botar a culpa em alguém que bagunçou meu armário. Foi meu irmão que foi lá, foi pegar uma coisa emprestada e não devolver. E quando a gente vai parar e vai arrumar, vai ter um monte de coisa que a gente vai precisar olhar. Nossa, isso aqui tá bom ainda, só preciso lavar. Ou isso aqui não precisa nem lavar. Só precisa passar, tá amassada, porque eu fui enfiando outras coisas e amassou minhas roupas. Amassei coisas da minha vida só porque eu fui enfiando lá de qualquer jeito. Nossa, isso aqui tá tudo rasgado, por que eu tô guardando isso? Isso aqui não cabe mais em mim e tá tão rasgado e velho que eu só preciso jogar fora. Ou, nossa, isso aqui não cabe mais em mim, mas vai servir pra alguém, eu posso doar isso aqui. Nossa! Eu não sabia nem que eu tinha mais isso. Olha que coisa boa que eu tenho aqui, que legal. Isso aqui pode dizer o quê? De repente é uma roupa, é uma coisa, uma lembrança. E aí, quem já se deu o trabalho de organizar o próprio armário? Quem se deu o trabalho de cruzar um deserto? Quem se deu o trabalho de organizar a própria vida?
com certeza vai dizer que valeu a pena. Quem se deu o trabalho, pagou o preço para atravessar um deserto, para se libertar de uma escravidão, vai dizer que valeu a pena. Quem se deu o trabalho de arrumar um armário, para depois olhar e ter mínimo, né, de organização ali, de poder ter mais escolhas e opções, vai falar que valeu a pena o trabalho. E com certeza, gente, com certeza, tô falando com certeza, porque é isso que eu vejo quando as pessoas se dão o trabalho de cruzar esse caminho, é que valeu a pena o tempo, o investimento, a energia, de chegar nesse momento agora e de perceber que valeu a caminhada, valeu a jornada, valeu a travessia. E que não, talvez eu cheguei numa terra prometida, num lugar perfeito, mas que eu cheguei num nível de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, onde agora eu não sou mais refém das minhas emoções, do meu adoecimento emocional. Eu vou continuar tendo dificuldades, mas agora como um adulto responsável e com alguém capaz de direcionar a minha vida. E como alguém que então vamos atualizar a nossa referência, que carregou a sua cruz. Como alguém que não ficou no movimento de apontar culpados, por mais que tivessem vários culpados. Não que ficou no momento de lamentação e de sensação de impotência, mas de encarar um processo doloroso, difícil, sofrido, mas encarar com força, com resiliência, com capacidade de superação. E que de alguma forma ressurge mais forte. Ressurge e renasce ainda mais forte. E de verdade, talvez a gente possa buscar essa metáfora da Páscoa como uma possibilidade da gente renascer a cada dia. Renascer a cada dia. Não se colocando numa posição de vítima e buscando culpados. Ou às vezes não encarando os desafios do nosso dia a dia, mas principalmente conduzindo a nossa vida para uma superação. Conduzindo a nossa vida para uma vida nova. Encarando e não sentindo dor, não sentindo as dificuldades, não nos sentindo talvez até um certo grau de desespero, mas ao mesmo tempo talvez com uma grande inspiração que a gente possa ter para se renovar, para agradecer, para perdoar, para caminhar, para assumir a nossa vida com mais força, com mais esperança, com mais energia, com mais alegria. E é justamente o contrário, né? Não com o comodismo de esperar a coisa acontecer, mas de fazer a nossa parte para ressurgir de forma diferente, ressurgir de forma mais forte, de renovar a nossa vida, de renovar o nosso caminho. E aí, como eu falei, respeitando qualquer orientação religiosa aqui, se a sua fé te traz uma força, uma esperança, que então ela seja um apoio importante para a sua confiança de caminhar, de cruzar esse deserto. Mas cruzar esse deserto não é sentado num comodismo. Pelo contrário, é caminhando, é tendo uma orientação, não é ficar rodando em círculos e culpando o universo e querendo voltar para uma situação ainda pior, porque eu, de repente, não consegui, às vezes, ter a tranquilidade e assumir a responsabilidade de seguir um caminho. Mas, como eu queria... Talvez foi aí um exercício de reflexão, exercício de utilizar
dessa figura de linguagem, da metáfora, para a gente pensar na nossa vida. Eu acho que isso às vezes ajuda. Eu não sei o quanto que vocês conseguiram me acompanhar ou não aqui nessa conversa. E como eu falei, com bastante respeito, com bastante humildade também e com a intenção positiva de poder trazer mais uma forma da gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, sobre a nossa capacidade de dar a volta por cima, sobre a nossa capacidade de reconstruir a nossa vida no nosso dia a dia, sobre a nossa capacidade de não ficarmos ali, às vezes, refém das circunstâncias, mas sairmos de um aprisionamento, de uma escravidão, de uma inconsciência, para uma libertação, de uma tomada de atitude em relação a esse empoderamento, esse fortalecimento, de que talvez a gente perceba que a gente não é só esse coelhinho que precisa ficar fugindo como um animal ali na base da cadeia alimentar. Então, gente, quem tá comigo aqui, eu acho que tem uns minutinhos aqui, eu não sei exatamente que horas que a gente começou. Você tirou alguma coisa de positivo dessa live? É sim, né? É uma analogia, né? É uma ideia da gente trazer metáforas, de uma reflexão da gente viajar aqui pra gente olhar mais pra gente mesmo e pra gente conseguir talvez encarar e ter mais força de superar os nossos desafios. Gente, eu quero desejar uma ótima Páscoa para vocês. Eu não sei exatamente quantos minutos, eu sei que tem poucos minutos aqui pro final. Quem tá aqui comigo, você tirou alguma coisa de positivo dessa nossa live? Se você, claro, tá ouvindo depois ou tá vendo depois, deixa o seu comentário. Se você tá só ouvindo por um aplicativo de podcast, depois vai lá no YouTube ou vem aqui no Instagram e coloca o seu comentário. Mas se você está vendo aqui agora, o que você tirou? Tirou alguma reflexão? Até para você estar aqui ao vivo me acompanhando, provavelmente, né? Espero que tenha sido positivo para vocês. Podia colocar para mim o que você tira de reflexão disso? Para ver se só eu fiquei viajando aqui e ninguém entendeu nada, ou se fez sentido para vocês. Vai me ajudar bastante aqui e talvez ajude outras pessoas também. O que você tirou disso aqui de hoje? O Velmudamaro, né? Falou sim, valeu a caminhada e não posso ser perfeito, mas sei que posso ser melhor sempre, legal. Israel falando aqui, comprei, vaga garantida, macho. Vamos que vamos. Confiando que vai dar tudo certo, tem que dar certo. Que legal, Israel. Então, parabéns por essa iniciativa. Israel tá dando até uma oportunidade de eu falar para vocês aqui também, que até hoje, meia-noite, às 11h59, as inscrições ainda estão abertas para o nosso treinamento online Chega de Crise, que é justamente toda uma caminhada para a gente de verdade se libertar das nossas crises de ansiedade, até porque aí a gente vai aprender a lidar com as crises da nossa vida, que são inevitáveis, né? Parabéns, Israel. Tamo junto. Vamos que vamos mesmo. A empatia é tudo, isso aí. Bom, gente, então eu quero agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês. Aí um grande desafio que a gente está vivendo, então, também nesse momento de quarentena, né? E que a gente busca essas referências também. Por que quarentena? Mas por que 40 dias? Por que 40 noites? Por que 40 dias? Por que 40 anos?
talvez tenha todo um simbolismo que a gente traz até hoje sem perceber. E ao mesmo tempo, eu acredito muito que às vezes quando a gente para um pouquinho para dar uma viajada, a gente às vezes sai um pouco daquela dor ali, daquela agonia que a gente está vivendo, e começa a enxergar a vida por outros ângulos, e começa a perceber outras saídas. E eu acho que essa é uma parte importante. E é claro que outra parte importante é a gente ir lá, um dia de cada vez, e começar a agir de forma diferente para a gente ter resultados diferentes na nossa vida também. Tá esgotando aqui a nossa live. Um beijo para vocês, ótima Páscoa, tudo de melhor para vocês.